2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados em casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, ou pedra de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade. Alguma outra tradução vai dizer é honra. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Irmãos, você sabe, nós já falamos aqui algumas vezes, que Pedro, ele escreve essa carta para os irmãos, para crentes, para uma igreja que precisava ouvir essas palavras de Pedro. Por que esses irmãos precisavam ouvir essas palavras de Pedro? Porque esses crentes, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados, eles passavam e enfrentavam um grande sofrimento, uma intensa e forte perseguição por causa da sua fé. Porque eles decidiram crer em Jesus, porque eles decidiram andar com Jesus, agora eles são caluniados, eles são perseguidos, eles são maltratados, eles são rejeitados, e agora eles precisam de uma palavra da parte de Deus, uma palavra de encorajamento. Nós sabemos, irmãos, o que encoraja o crente? Quando você está fraco, quando você está desanimado, quando vem a luta, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, quando vem aquele momento difícil na sua vida, quando, vamos dizer, o vento bate forte contra você, o que você precisa para ser encorajado? Da palavra. É a palavra de Deus que nos encoraja, é a palavra de Deus que sopra vida em nós, para que nós venhamos prosseguir, para que nós venhamos caminhar. Por isso que nós precisamos estar na casa de Deus, para receber a palavra, para aprender mais do Senhor, para sermos renovados, para sermos fortalecidos no Senhor. E hoje nós retornamos a esse texto que nós lemos a semana passada. E nós estamos falando nesse texto sobre os privilégios dos crentes. E na última vez nós vimos que, eu creio que talvez ninguém nem se lembre, né? Por isso que é bom você escrever. Se você tivesse um caderninho aí, você anotasse, você ia se lembrar agora, né? Então, qual foi o primeiro privilégio que nós falamos? É o privilégio de você vir continuamente a Cristo. Porque o texto bíblico vai dizer, chegando-vos para Ele, se aproximando dEle, permanecendo com Ele. Então esse foi o primeiro princípio, o primeiro privilégio, o privilégio de estar com Jesus, de permanecer, de querer ficar, de querer se aproximar dEle, chegando-vos para Ele. O segundo privilégio que nós vimos é o privilégio de ser casa de Deus, de ser a morada de Deus, porque o texto bíblico, se você olhar para o versículo 5,
vai dizer: vós também, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Nós somos a casa de Deus. E aí, como casa de Deus, nós falamos que nós precisamos um dos outros. Nós falamos que nós estamos em um processo, que a obra não foi concluída ainda. Nós falamos que tudo que nós fazemos é adoração. Nós falamos também que nós devemos ser santos, porque nós somos a casa de Deus. E o terceiro privilégio que eu quero apresentar hoje é o privilégio de nós sermos sacerdotes de Deus para oferecermos sacrifícios espirituais. Você é um sacerdote para oferecer sacrifícios. O versículo de número 5 vai dizer: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis ou aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Então Pedro, ele está apontando, ele está dizendo para aqueles crentes que estavam dispersos, que estavam por várias regiões ali da Ásia Menor e vários outros lugares, que eles eram sacerdotes de Deus. Eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo. E certamente, quando Pedro fala de ser sacerdote, aqueles crentes, eles entendiam muito bem. Eles compreendiam muito bem, já que Pedro era um judeu, e muitos deles também eram judeus. E eles sabiam o que era, o que representava ser um sacerdote para eles naquela época. O sacerdote era uma pessoa muito respeitada, muito valorizada dentro do contexto de Israel, por causa da função deles, por causa daquilo que eles faziam. Quando você olha para os sacerdotes, você vai perceber que esses homens, eles tinham uma tribo separada, eles vinham de uma linhagem separados, eles eram da linhagem de Davi, eram os descendentes de Arão, eles foram separados por Deus, eles foram escolhidos por Deus para oferecer sacrifícios, para apresentar o povo diante de Deus, para interceder pelo povo, para orar pelo povo. Essa era a função deles, lidar com as coisas sagradas, lidar com as coisas do templo. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que algumas pessoas, elas tentaram usurpar, elas tentaram ser sacerdotes, sem serem chamadas por Deus. E aí essas pessoas foram julgadas por Deus. Porque ninguém, irmãos, pode ocupar o lugar de uma pessoa que foi chamada por Deus, a não ser que essa pessoa seja chamada por Deus também. E você olha para a Bíblia e você vai ver que o rei Uzias, ele quis fazer o que os sacerdotes faziam. Ele quis oferecer sacrifício. Sabe o que aconteceu? Deus o feriu com lepra. A Bíblia vai dizer que Saul, ele quis oferecer sacrifícios, ele quis tomar o lugar, ele quis ser um sacerdote. Sabe o que aconteceu? Ele foi removido da monarquia, ele perdeu a função, o cargo que ele exercia, porque o sacerdócio era uma função especial. E agora sabe o que Pedro está dizendo? Que eu e você somos sacerdotes de Deus. Você foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Então é interessante que existe uma relação muito grande entre os sacerdotes do Antigo Testamento e os sacerdotes do Novo Testamento, que é eu, que é você. Você vai perceber que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram escolhidos, eram chamados por Deus, de uma tribo, de uma família, dentre as famílias de Israel. Ninguém em Israel poderia dizer: eu me autonomeio sacerdote. Ninguém poderia fazer isso. Teria que ser chamado por Deus. A Bíblia diz também que hoje, eu e você, todos nós fomos chamados pelo Senhor.
Você que está aqui essa noite, você foi chamado por Deus. Você foi separado por Deus. Você foi escolhido por Deus. A palavra, João vai dizer, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu separei vocês. Então, cada um de vocês que estão aqui, você que é um sacerdote do Senhor, você foi chamado pelo Senhor, foi separado pelo Senhor para ser um sacerdote do Senhor. Que coisa extraordinária, irmãos. Deus nos chamar, Deus nos escolher. Uma outra coisa também, era que os sacerdotes lá no Antigo Testamento, esses sacerdotes, para eles exercerem, mesmo sendo da linhagem, mesmo sendo da família araônica, mesmo sendo da tribo de Levi, diz a palavra que esses sacerdotes, para eles entrarem no exercício da sua função, eles passavam por um ritual. Levítico capítulo 8, versículo 23, vai dizer que o sacerdote, ele era purificado, sangue era aplicado sobre a orelha direita dele, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, simbolizando a pureza, simbolizando a purificação, dizendo que ele estava limpo para servir a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que agora nós somos purificados por meio do sangue de Jesus Cristo. Efésios 1:7 vai dizer que você foi limpo, que você foi purificado. E agora, porque você foi limpo, porque você foi purificado, você é habilitado a ministrar na presença de Deus. Você é habilitado por causa do sangue que está na sua vida, por causa da purificação que aconteceu na sua vida. Você olha que lá no Antigo Testamento a função dos sacerdotes era apresentar o povo para Deus. Levar o povo a Deus, interceder pelo povo, clamar pelo povo de Deus. A Bíblia vai dizer que a nossa função como sacerdotes hoje também é de interceder, é de clamar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, vai dizer, antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por aqueles que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila, pacífica e piedosa, porque isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Então é nosso chamado, irmãos. Se você não sabe qual é o seu chamado, eis aqui um chamado, orar. Orar é um chamado. Tem muita gente que diz, eu não sei para que eu fui chamado. Irmãos, tem tanta coisa na Bíblia. Comece a ler mais a Bíblia, que você vai ver que você foi chamado para orar. Que você vai ver que você foi chamado para pregar o Evangelho para as outras pessoas. Que você vai ver que você foi chamado para tantas e tantas coisas. Então os sacerdotes no Antigo Testamento oravam, apresentavam a nação. Hoje nós temos essa mesma função. Lá no Antigo Testamento você vai perceber que os sacerdotes, eles eram ungidos, havia uma simbologia da manifestação, da presença do Espírito Santo na vida deles, quando Levítico 8:30 vai dizer que o óleo da unção era aspergido, era derramado sobre os sacerdotes, consagrando eles. Quando o óleo era derramado sobre a cabeça de um sacerdote, estava consagrando ele para o exercício da sua função. A Bíblia vai dizer que eu e você hoje também somos ungidos, fomos ungidos pelo poder do Espírito Santo, mas recebereis, a descer sobre vós, o Espírito Santo, e recebereis poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Então há uma unção sobre a sua vida, uma unção para você fazer, uma unção para você realizar, uma unção para você ser uma testemunha de Jesus. Uma unção para você exercer o seu sacerdócio. Então somos sacerdotes. Lá no Antigo Testamento, é interessante que eram os sacerdotes que lidavam com o acesso à presença de Deus. Os sacerdotes, eles iam no pátio, eles iam até o lugar santo, mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia do perdão, Yom Kippur, o dia em que os judeus se reuniam para lamentar, para chorar, para clamar a Deus, para se arrepender dos seus pecados. Nesse dia, o sumo sacerdote,
ele entrava no Santo dos Santos com o sangue de um animal, e ele aspergia aquele sangue ali na arca da aliança, e Deus se manifestava entre aqueles dois querubins de ouro, e Deus liberava perdão sobre o povo. Mas hoje, não é apenas uma vez no ano. Hoje, você pode entrar na presença de Deus todos os dias. Toda hora, todo instante. A questão é que às vezes nós não valorizamos isso. Nós não nos importamos com essa verdade. Que a porta está aberta. Que o santuário está aberto. Que nós podemos chegar diante do trono da graça e encontrar misericórdia. E encontrar o perdão de Deus. E encontrar restauração. Somos sacerdotes. Você pode entrar, você pode estar na presença dele. Mas o texto bíblico vai dizer que os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios. Mas será que hoje nós oferecemos sacrifícios também? Será que existe algum sacrifício que o cristão pode oferecer? Será que eu e você, como sacerdote, podemos ainda, mesmo na nova aliança, temos de oferecer sacrifícios? Temos sim. Pedro vai dizer, observe o que Pedro diz, que você agora é casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Então existe, irmãos, sacrifícios espirituais. E o que são esses sacrifícios espirituais? O que a Bíblia diz no Novo Testamento sobre esses sacrifícios espirituais que eu e você podemos oferecer a Deus, e que o texto bíblico diz que é agradável a Deus? Quais são esses sacrifícios? Primeiro, o nosso corpo. O nosso corpo pode ser oferecido como um sacrifício espiritual a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu ato espiritual de adoração. Então, oferecer o corpo, não o seu corpo, o meu corpo, ele tem que ser um sacrifício a Deus. Ele tem que ser oferecido no altar de Deus. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele estava se lembrando do holocausto. E você sabe que o holocausto era um dos sacrifícios onde ele era completamente consumido por Deus. Não ficava nada. O holocausto tinha que ser inteiramente consumido no altar. Então Paulo está dizendo, entregue-se completamente a Deus. Toda a sua vida, todo o seu ser tem que ser entregue a Deus, porque é um sacrifício espiritual ao Senhor. Segundo, o nosso louvor é um sacrifício espiritual. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós falamos de sacrifício, o sacrifício é uma oferta de alguma coisa que é muito preciosa para outra pessoa. É algo que é entregue, que tem valor. É aquilo que é importante, que é valorizado. Quando nós falamos de louvor, a palavra louvor, a ideia é um ato de glorificar, de enaltecer, engrandecer.
tornar majestoso aquele que é digno de ser louvado e adorado. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos oferecer esse sacrifício de louvor. E ele vai especificar o que é esse sacrifício de louvor. Porque a gente pensa que é só cantar aqui. Mas ele não está dizendo que é cantar. Ele está dizendo que o sacrifício de louvor é o fruto dos lábios dos que confessam o Senhor. O que é isso? Irmãos, a nossa confissão revela quem somos. Então o sacrifício de louvor é tudo o que declaramos que precisa estar de acordo com a nossa fé e de acordo com a nossa vida. É uma devoção total, é uma devoção completa a Deus, onde você abre os seus lábios também e você declara que Deus é grande, mas essa grandeza de Deus é parte da sua vida. Quando você declara que Ele é santo, as minhas mãos eu vou levantar, eu vou me render, eu vou me prostrar. O sacrifício de louvor é quando isso é acompanhado de verdade. Agora, quando isso é só apenas dos lábios, quando eu canto, mas não faz parte da minha vida, quando eu declaro que Ele é santo e majestoso, mas a minha vida diz o contrário, mas a minha vida não reflete temor a Ele, não reflete a santidade dEle, não existe sacrifício de louvor em minha vida. Não existe sacrifício de louvor. Nós podemos olhar que os atos justos, a prática sua, o fazer o bem, também é um sacrifício de louvor. Você vai para Hebreus ainda, capítulo 13, versículo 16, ele vai dizer, olha, e não te esqueças de fazer o bem e de partilhar com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, quando você faz o bem, quando você é generoso, quando os seus atos são verdadeiros diante de Deus, isso é um sacrifício. Sacrifícios que agradam ao Senhor. Quando você compartilha, quando você ajuda, quando você abençoa alguém, é um sacrifício. Quando você também prega o evangelho, sabia? Quando você prega a palavra, quando você chega para aquele seu vizinho, aquele seu colega, aquele seu amigo de trabalho, e você abre a sua boca e você fala de Jesus, e você fala a palavra de Deus, isso é um sacrifício. Por quê? Se você olhar para Romanos capítulo 15, versículo 15 ao 17, lá Paulo vai dizer o seguinte: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles. Paulo está dizendo, olha, eu já escrevi algumas vezes, vou repetir novamente, eu vou falar novamente para vocês, porque Paulo sempre dizia assim, eu não canso de falar as mesmas coisas. Paulo sempre estava repetindo algumas coisas. Irmão, porque nós aprendemos o método, dos métodos pedagógicos de aprendizado é justamente a repetição. Quanto mais repete-se, mais se aprende. E Paulo e Jesus também sempre vai usar isso. Ao ponto que nós temos 4 evangelhos para repetir a vida e a história de Jesus. E aí Paulo vai dizer, olha, eu quero lembrar vocês novamente, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal. Agora veja aqui, nós estamos falando que nós somos sacerdotes, que existem sacrifícios que nós podemos oferecer. E ele está dizendo com um dever sacerdotal. Qual é o dever sacerdotal? De proclamar o evangelho de Deus
para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. Se tornem um sacrifício a Deus. O que Paulo está dizendo? Quando você prega a palavra e alguém se converte, a conversão daquela pessoa é um sacrifício que chega diante de Deus. E como sacerdote, a nossa missão é oferecer sacrifícios ao Senhor. Sacrifício também, o amor. Quando nós temos um coração que ama, Paulo vai dizer, portanto, lá em Efésios 5, 1 e 2, portanto, sejam meus imitadores como filhos de Deus e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Jesus se entregou. E agora Paulo está dizendo que nós devemos se entregar movidos pelo amor. É um sacrifício. Você vai ver também que as nossas orações são um sacrifício. É um sacrifício espiritual. É um sacrifício de louvor a Deus. Então, já que você é um sacerdote, a nossa missão é orar, como já falamos. Mas será que a Bíblia diz que orar é um sacrifício? Se você olhar para Atos capítulo 10, versículo 4, para ter ideia, essa pessoa, ela não é um crente, nem crente é, que é Cornélio. E o texto vai dizer lá, que depois Cornélio orar e buscar a Deus, aparece um anjo a ele, e atemorizado, Cornélio olhou para aquele anjo e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como sacrifício. Subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, quando você está orando, irmão, saiba disso. É um sacrifício, está subindo, está chegando diante de Deus. E para confirmar, Apocalipse 8, versículo 3 e 4. A Bíblia diz que outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se, colocou de pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Diz que subiu diante de Deus como a fumaça de um incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, quando você ora, quando você clama a Deus, você está exercendo o seu papel de sacerdote do Senhor. De sacerdote. Todos nós, irmãos. Lá no Antigo Testamento era uma tribo. Eram os descendentes de Levi. Só eles poderiam ser sacerdotes. Hoje, todos nós. Nós chamamos o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente é um sacerdote. Claro que existem outras funções e outras aplicações do sacerdócio dos crentes. Em muitos ministérios, como por exemplo o chamado pastoral, é um chamado. Não é porque você diz agora eu sou sacerdote que todo mundo é pastor, não. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver todos os crentes são sacerdotes. Mas tem os chamados. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Paulo vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Para que Deus estabeleceu os pastores? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A maior função pastoral, irmãos, é essa. A maior função do pastor é essa. É edificar a igreja, é edificar os santos, é construir a igreja. E como ela é construída, como ela é edificada? Através da palavra, através da pregação, através do ensino. A igreja é edificada para quê? Para a obra do ministério.
para a obra do ministério. Pregar, anunciar, orar. Tudo aquilo que nós vimos aqui que é a função do sacerdote. Então, o terceiro privilégio que nós vimos é que você é um sacerdote de Deus para oferecer sacrifícios a Deus. O quarto privilégio que nós temos, e último nesse texto, tem muitos mais, mas nós estamos olhando somente para esse texto, é que os crentes têm o privilégio de compartilhar da honra ou na honra de Cristo. Porque olha o que o texto bíblico vai dizer, versículo 6 ao 8. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela crê, ou aquele que nela confiar, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Irmãos, antes de falar sobre essa ideia de participar da honra de Cristo, ter esse privilégio de ser honrado por Cristo, tem uma expressão aqui que talvez você não entenda, né? Que é a expressão pedra angular. E nós conhecemos o contexto bíblico, e até hoje eu liguei para o Fábio, né? Para quem não sabe, ele é engenheiro, né? E aí eu liguei para perguntar sobre essa questão da pedra angular, porque na Bíblia, a pedra angular, ela é uma pedra simbólica. Mas é interessante que no contexto daquela época, nos tempos antigos, a pedra angular era a pedra mais importante de uma construção. Normalmente naquela época as casas eram, os prédios, os ambientes eram construídos com pedras. E os construtores, quando eles iam começar uma obra, eles selecionavam com muito cuidado uma grande pedra. Essa pedra era trabalhada, essa pedra era talhada, essa pedra ela era preparada cuidadosamente e ela era colocada em um lugar estratégico. Essa pedra angular, ela unia as paredes, ela dava solidez, ela determinava a posição, a estrutura e a estabilidade daquele edifício. Então era muito sábio se preparar com muito cuidado essa pedra, porque o sucesso daquela construção, o êxito daquela construção dependia daquele fundamento. Então o que isso está dizendo? Que a nossa vida, ela está fundamentada, ela está estabelecida, ela está estruturada em uma pedra que se chama Jesus de Nazaré. A nossa fé não é fundamentada, irmãos, na psicologia humana. Apesar que tem muitas pessoas que fundamentam sua crença na psicologia. Outros fundamentam na filosofia, outros fundamentam na sociologia, outros fundamentam no materialismo, outros fundamentam a sua vida no ateísmo, e aí no gnosticismo e aí por diante. Tem muitas pessoas que fundamentam a sua fé em alguma coisa que no final vai ser trágico. No entanto, o cristão, a sua fé está construída, está fundamentada na pessoa de Jesus de Nazaré. E pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, você vai vencer. A estrutura não é abalada, porque está fundamentada em Jesus de Nazaré. E ele vai dizer que para esses que creem nessa pedra, tem os que rejeitam, tem os que zombam, tem os que não valorizam, mas aqueles que creem, jamais serão envergonhados. Tem uma tradução, que quando eu estava pesquisando esse texto, tem uma tradução em inglês,
que vai traduzir o versículo 7 da seguinte maneira: portanto, é honra. Portanto, a honra é para vocês que creem. O que ele está dizendo? Olha, é uma honra muito grande você que crê em Jesus. Que coisa extraordinária. E às vezes, irmãos, a gente pensa, você é crente, aquela não tem vida, não tem entusiasmo. Pedro está dizendo que é honra, que não existe nada igual, que não existe nada tão sublime, tão glorioso, do que ser um crente. Que coisa fantástica. Estava lendo uma história de 2 missionários que eles dedicaram a sua vida na África. E esse casal já idoso, eles retornaram para os Estados Unidos, depois de muitos anos na África. E eles retornam, eles não tinham nenhuma pensão, a saúde não estava boa. Eles voltaram se sentindo fracassados, sentindo-se derrotados, desanimados e com medo. E quando eles embarcam na viagem aos Estados Unidos, eles percebem que no mesmo navio estava o presidente dos Estados Unidos, o presidente Roosevelt. Estava nessa expedição, porque ele tinha feito uma expedição de caça, e ele estava retornando. E quando ele percebe que quando o presidente chegou, as pessoas começaram a fanfarra, começou a tocar a comitiva do presidente e toda aquela glória. E eles foram atravessando aquele oceano, e aquele missionário que não foi nem percebido, que não foi nem notado, começou a pensar, algo está errado. E ele começou a dizer, por que deveríamos ter dado as nossas vidas em serviço fiel a Deus na África por todos esses anos e ninguém se importa conosco? E aqui está esse homem que foi fazer simplesmente uma caçada e todo mundo está aplaudindo, está celebrando e ninguém dá a mínima para nós. A esposa diz, olha, você não deveria se sentir assim. E ele diz, olha, eu não consigo evitar. Simplesmente não parece correto, não parece certo isso. Quando o presidente chega nos Estados Unidos, novamente vêm os prefeitos, os homens importantes, todos os jornais estão ali, e ninguém percebe aquele casal de missionários. Eles descem do navio, desaparecem entre a multidão, e vão para a sua humilde casa. E naquela noite, aquele homem com o espírito quebrantado, quebrado, ele diz à sua esposa, olha, eu não posso suportar isso. Deus não está nos tratando de forma justa. E aí sua esposa diz, olha, por que você não vai ao seu quarto e diz isso para ele? Por que você não fala isso para ele? Diz que aquele homem entra no seu quarto e começa a orar, começa a falar com Deus, começa a contar para Deus o que estava acontecendo, como ele se sentia. E de repente ele volta, seu semblante já não é mais o mesmo, seu rosto já está diferente, e a sua esposa pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Por que você está diferente? E ele diz, olha, eu estava falando com Deus. E quando eu terminei a conversa, foi como se o Senhor colocasse a sua mão em meu ombro e simplesmente dissesse, você ainda não está em casa. Você ainda não está em casa. Porque quando você chegar em casa, você vai ser recebido com festa.
você vai ser recebido com alegria lá no céu, na glória. Irmãos, aqui na terra você pode ser rejeitado, desprezado, desvalorizado. Aqui na terra talvez você não seja percebido por ninguém se importe com você. Todavia os céus se importam com você, os céus valorizam você. Pedro está dizendo, é honra para aqueles que creem nele. Que privilégio, que privilégio. A Bíblia diz, irmãos, que até a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Que privilégio é servir a Deus. Quero encerrar por aqui essa noite, dizendo que Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, diz: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Que coisa extraordinária. Coloque-se em pé nessa noite. Você tem o privilégio de ir continuamente à presença do Senhor. Você tem o privilégio de ser casa de Deus. Você tem o privilégio de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E você tem o privilégio de participar na honra de Cristo. Feche os seus olhos. Será que você pode essa noite pensar nisso? Será que você pode essa noite entrar na presença dele como sacerdote? Como sacerdote. Será que nós temos sacerdotes aqui essa noite? Será que nós temos algum que ousa chegar diante dele? Talvez mesmo cansado, cansada, você possa chegar diante dele e dizer para ele como você está. Ou talvez apresentar a vida de alguém. Ou talvez só agradecer. Você é um sacerdote. Você tem esse privilégio essa noite. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é grande, porque o Senhor simplesmente nos encontrou. Não fomos nós que encontramos o Senhor. Não fomos nós que estávamos procurando, indo atrás, dizendo onde está Deus que eu quero encontrar. Não, foi o Senhor que veio e nos achou na sarjeta, nos achou na qualidade daqueles que rejeitam e que zombam e que desprezam essa pedra angular. Mas o Senhor nos transformou em sacerdotes. O Senhor nos transformou em pessoas que agora têm a liberdade de entrar, de chegar, de se aproximar e de falar com o Senhor. Ah, Jesus, que privilégio, Senhor. Que coisa magnífica. Ah, Senhor, se nós soubéssemos, se nessa noite nós parássemos para pensar um pouco, imaginar o privilégio que temos diante de Ti, sem dúvida a nossa fé seria diferente, sem dúvida o nosso cristianismo seria diferente, sem dúvida o nosso viver seria diferente. Oh Deus, te damos graças. Pai, eu oro essa noite, eu apresento, Deus, os pedidos de orações, como sacerdote do Senhor, eu apresento essas petições. Tu conhece a necessidade de cada um, tu conhece a vida, quem precisa de uma bênção, de um milagre. Estende, Senhor, as tuas mãos, entra com a tua provisão, traz a cura, Senhor, traz a libertação,
traz a salvação, traz a restauração. Deus abençoa teu povo. Nós estamos em uma semana de clamor, onde estamos aqui todos os dias intercedendo pela tua igreja, e nós oramos pelo avivamento da tua igreja. Nós oramos pelo despertamento da tua igreja, pela santidade, pelo mover do céu nesse lugar, pelo crescimento. Nós oramos para que o Senhor manifeste a tua glória neste lugar. Nós oramos para que o Senhor desperte o teu povo, coloque desejo, fome e sede no coração da tua igreja, que está diante do Senhor, na presença do Senhor, de querer o Senhor, de desejar o Senhor intensamente. Nós não podemos e não queremos ser um crente frio, Jesus. Não. Nós queremos viver uma fé viva. Pois a tua palavra diz que como pedras que vivem, como pedras vivas, o Senhor está trabalhando, o Senhor está burilando, o Senhor está mexendo em nossa vida todos os dias. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, leve-os em paz. Abençoe amanhã, reunião de oração, sexta-feira, reunião de oração, o ensaio do louvor amanhã, sexta, ensaio do louvor, sexta, aula de discipulado, sábado, a escola bíblica, também um culto dos jovens, domingo, a santa ceia do Senhor. Abençoe. Seja uma noite de manifestação da tua glória neste lugar. Nós oramos e nós abençoamos cada um que está aqui. Leve cada um em paz para o seu lar. Nós oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora para sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Irmãos, aqui atrás tem as mudinhas de